Olá, seja bem-vindo ao nosso resumo semanal do estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, grandes lições aprenderemos com a Palavra de Deus. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que todo momento que tivermos conteúdo novo, você seja notificado. Lembrando que todos os dias nós temos o áudio da leitura do ano bíblico para aquele dia. Então se inscreva, ative o sininho das notificações, porque temos conteúdo de crescimento espiritual para você. Antes de estudarmos a lição, vamos então orar ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque deixaste para nós as sagradas Escrituras. Conduziste, ó Pai, a tua igreja à produção da lição da Escola Sabatina, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Nos ajude agora, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que ele seja o nosso professor, o nosso guia e possamos aprender mais de ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Lição dessa semana tem como título Milagres à margem do lago. E o nosso verso para memorizar diz: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5, versículo 19. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na região da Galileia, uma região pobre, onde ali havia o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Mar de Genezaré, nomes que recebiam um grande lago que ali existia. Embora fosse um lago, por ser tão grande, recebia o nome então de mar. Como já mencionado, Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades ou Mar de Genezaré, nomes que aparecem nas Sagradas Escrituras. É interessante que a maior parte dos milagres relatados nas Sagradas Escrituras, realizados por Jesus, aconteceram ali na região da Galileia. 6 desses grandes milagres, grandes feitos, aconteceram no mar. E é interessante notar que temos algumas cidades ali dessa região bem conhecidas, que vocês podem até mesmo ver aí no mapa. Caná, onde Jesus realizou o primeiro grande milagre dele. Naim, onde Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Nazaré, Cafarnaum, onde Jesus inclusive realizou grande parte dos seus milagres relatados na Bíblia, foram realizados em Cafarnaum. E agora, no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, ele encerra com Jesus acalmando a tempestade. E o capítulo 6, nas últimas partes ali do capítulo 6, apresenta Jesus andando sobre o mar. 2 grandes feitos de Jesus ali naquele mar, mostrando o grande poder de Jesus sobre a natureza. E no estudo dessa semana, vamos ver quem é Jesus. Jesus é aquele que acalma a tempestade, aquele que cura um endemoniado, aquele que cura ao ser apenas tocado, aquele que é capaz de ressuscitar uma menina, aquele que alimenta uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele é o Filho de Deus e aprenderemos mais sobre isso ao longo desta lição. Lição de domingo, acalmando a tempestade. A lição nos apresenta que Jesus entrou num barco para atravessar ali o Mar da Galileia. E Jesus, ele entrou assim como estava. Quando a Bíblia menciona essa expressão assim como estava demonstrando o seguinte: olha, Jesus não teve um momento de descanso. Jesus estava cansado e ele entra naquele barco cansado. E esse cansaço é notável pelo fato que Jesus entrou e ele foi fazer o quê? Foi dormir. Jesus estava cansado. Foi um longo dia de atividades atendendo as pessoas e Jesus, ele veio na forma humana, então ele estava cansado, assim como todos nós cansamos depois de um longo período de atividades. Enquanto Jesus estava ali descansando, dormindo no barco, houve então uma grande tempestade e o barco estava prestes a afundar. Imagine o desespero daqueles discípulos. Mas quem estava no barco? Jesus. Inclusive aqui é uma lição para nós. Embora na nossa vida aceitemos a Jesus, não quer dizer que isso vai nos livrar de todos os problemas. Às vezes vai acontecer tempestades na nossa vida, mas se Jesus estiver no barco, precisamos ter a confiança de que ele, no momento certo, vai acalmar a tempestade. E foi isso
que aconteceu. Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele então é acordado pelos discípulos, ele acalma a tempestade, as pessoas ficam admiradas. Ele diz: por que vocês estão com medo? Afinal de contas, Jesus estava no barco. Não era para eles temerem. Afinal de contas, Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. A lição ela destaca que essa manifestação do poder de Jesus, ela se encaixa num padrão bíblico de teofania, que é uma manifestação visível de Deus. Bom, algumas características de uma teofania: demonstração do poder divino, medo humano, a ordem não tema, palavras de revelação e resposta humana à revelação. Como a lição destaca, estes elementos de teofania podem ser encontrados de forma direta ou indireta dentro da história deste relato de Jesus acalmando a tempestade. O que fica muito claro neste relato é a manifestação do poder de Deus. Jesus mostra através deste ato que ele é Deus, capaz de dominar a natureza, capaz de controlar o vento, controlar a tempestade. Querido, Jesus nos mostra com isso que nós podemos confiar nele. Ele é capaz de acalmar toda e qualquer tempestade. Ainda que em nossa vida venham tempestades, venham problemas, Jesus é aquele que acalma a tempestade. E eu e você podemos confiar claramente nele. Que eu e você confiemos dia após dia no poder de Jesus. Lição de segunda: ouvindo um sussurro acima de um grito. A lição ela nos apresenta a história daquele endemoniado. Imagine Jesus, após passar por uma tempestade, após ter o seu descanso interrompido, agora ao descer do barco, ao invés de ter calmaria, de ter descanso, vem a ele um endemoniado. E este homem endemoniado, ele estava sofrendo. Esse endemoniado, ele vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo. Mas veja, ele sofria, ele estava aprisionado em uma situação terrível. E quando Jesus desce do barco, ele corre até Jesus. Todavia, quando ele abre a boca, quem manifesta ali aos gritos são os demônios. Jesus era capaz de ouvir, mesmo em meio aos gritos daqueles demônios, Jesus era capaz de ouvir o sussurro no íntimo daquele homem que clamava por socorro, que clamava por libertação e paz. E Jesus estava ali, agora, para trazer libertação, para trazer paz ao coração daquele homem. Jesus, ele é capaz de ouvir os nossos sussurros de desespero, de clamor por libertação, por misericórdia. Entenda, Jesus hoje também está ouvindo o seu clamor, mesmo em meio ao desespero e à dor. A lição destaca que os demônios que estavam naquele homem conheciam o poder de Jesus. E agora, ao se deparar com Jesus, eles pedem: olha, permita que a gente vá para aqueles porcos. Eles sabiam que Jesus estava ali para libertar aquele homem. E viram agora naqueles porcos uma oportunidade de saírem do corpo daquele homem e causarem um problema para Jesus. Afinal de contas, o prejuízo financeiro era grande e haveria uma grande possibilidade das pessoas se revoltarem com Jesus, o perseguirem e até mesmo o matar. Todavia, a Bíblia informa que Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para os porcos e aquela manada de porcos precipitou no mar e morreu, dando um grande prejuízo aos seus proprietários. E aquilo que para os demônios talvez seria um motivo de perseguição e até mesmo de morte de Jesus, fez com que as pessoas soubessem do poder de Jesus. Porque ao acontecer aquilo, os donos dos porcos saíram, foram para a cidade e contaram o que aconteceu do grande poder de Jesus. Obviamente, Jesus teve que sair dali por conta daquele prejuízo, mas as pessoas ficaram sabendo do grande poder de Jesus e aquele endemoniado se tornou um missionário. Embora um missionário um tanto quanto improvável, mas ele manifestou o grande poder de Deus na vida dele. É interessante notar que o Evangelho de Marcos é o evangelho que mais relata casos de possessão que Jesus teve que enfrentar, pessoas que foram libertas pelo poder de Jesus. Em todos esses casos, Jesus obteve a vitória. E em Mateus capítulo 8, versículo 29 e Apocalipse 12, versículo 12, nós encontramos a informação de que os demônios, Satanás, sabe que pouco tempo lhe resta
Ele está em desespero, tentando destruir a vida das pessoas, tentando fazer das pessoas escravas, como aquele homem estava sendo escravo. Mas Jesus tem o poder de libertar. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e por isso está desesperado. Satanás é o inimigo já derrotado. Portanto, coloque a sua vida nas mãos de Deus e tenha certeza de que o inimigo não tem poder sobre a vida daqueles que estão sob a guarda, sob a proteção de Deus. Que a cada dia eu e você estejamos conectados com Jesus e assim livres, libertos das garras de Satanás. Que Deus abençoe você. Lição de terça-feira na Montanha Russa com Jesus. A lição que destaca o relato de duas histórias dentro, na verdade, de uma história. A primeira história aqui é Jairo que vai em busca de Jesus. É mais uma história no formato, como a lição destaca, no formato sanduíche, porque começa com a história de Jairo, aparece a história daquela mulher com fluxo de sangue e se encerra novamente com a história de Jairo e sua filha. Podemos destacar nesta lição na Bíblia que Jairo apresenta algumas características importantes: humildade, desespero, determinação e coragem. Humildade para ir até Jesus. Jairo era um líder influente ali no meio religioso e em meio a esses líderes havia um preconceito muito grande com Jesus. E mesmo assim, ele com toda a humildade reconhece que é Jesus que seria capaz de curar a sua filha. E ele tem então a coragem de enfrentar os preconceitos, talvez as críticas que ouviria depois e ir até Jesus. Esse era um ato de desespero, porque afinal de contas era a sua filha que estava doente. Eu não sei você, ouvinte, se você já lidou com essa circunstância de ter um filho, uma filha doente. Um verdadeiro pai, uma mãe, está sempre em busca de fazer o melhor para o seu filho. E quando este está doente, com certeza há desespero, há o desejo constante de vê-lo bem, vê-lo saudável. E este era o desejo de Jairo. Jairo então vai até Jesus. E a Bíblia nos mostra que Jesus levantou-se e seguiu Jairo prontamente, sem questionar, sem fazer perguntas, nos mostrando que Jesus é aquele que está disposto a atender às nossas necessidades prontamente. Jesus nos ouve prontamente e começa a agir, e agir no tempo dele. Ele está disposto a fazer o melhor. Só que de repente, esta história é interrompida. Eu fico imaginando ali Jairo, de repente Jesus para e pergunta: olha, alguém me tocou. Jairo talvez pensa, quantas pessoas estão encostando em Jesus e Jesus agora para. Ele atrasa o processo de chegar na minha casa para poder perguntar quem me tocou. Havia muitas pessoas que haviam tocado, mas Jesus sabe que aquela pessoa que o tocou pela fé e pela fé foi curada. Aquela mulher tinha, na verdade, medo de se apresentar, afinal de contas, foram 12 anos de uma prisão social também. Por causa daquele fluxo de sangue, ela não poderia ter contato com as pessoas de maneira direta, ela tinha que sair gritando, olha, imunda, imunda, para que as pessoas não tocassem nela, porque tudo que ela tocava ou que nela tocasse ficava impuro. E o medo desse contexto era grande. Todavia, Jesus estava ali não apenas para curar fisicamente aquela mulher, mas para curar espiritualmente, para trazer salvação a ela. E então Jesus pergunta: quem me tocou? Aquela mulher se manifesta e Jesus dá a informação: filha, a tua fé te salvou. Você não tocou apenas em um curandeiro, em alguém que faz milagres, mas você tocou naquele que é capaz de redimir, de salvar. Queridos, a fé desta mulher nos traz uma grande lição. Observem que muitas pessoas estavam próximas de Jesus. Com certeza, muitas pessoas encostaram em Jesus, tocaram em Jesus, mas ela foi curada, porque ela buscou com fé. Ela buscou Jesus como a única solução para a sua vida. Assim também, queridos, muitas pessoas têm contato com a religião, têm contato com a fé, têm contato com a Bíblia, mas não são transformados. Por quê? Porque não buscam como a única solução para a sua vida, para a mudança do seu caráter. Deus nos convida a buscá-lo constantemente, buscá-lo com fé. E assim como aquela mulher foi curada do seu fluxo de sangue, nós também podemos ser curados, transformados a nossa vida e salvos para o reino de Deus. Que história magnífica! O toque da fé salvou aquela mulher, não apenas física,
mas também espiritualmente. Após então feito aquele milagre, Jesus então se encaminha para a casa de Jairo. Todavia chega uma notícia. A notícia agora é que aquela garotinha não mais estava doente, mas sim havia falecido. Jesus convida Jairo a manifestar a fé. E é interessante que Jesus vai à casa de Jairo não com uma grande multidão, mas com apenas alguns discípulos. Ao chegar na casa, ele dá a informação que aquela menina estava apenas ali dormindo, as pessoas caçoam, riem dele, todavia, ele pede para retirar as pessoas e entra agora no quarto daquela garotinha, apenas com os pais e aqueles poucos discípulos que o acompanhavam. Jesus não queria a plateia. Mais uma vez aqui manifestando o elemento do mistério de Jesus dentro do Evangelho de Marcos. Todavia, embora Jesus pedisse que não fosse anunciado, que não fosse contado às pessoas o grande milagre que ele havia feito, embora ele não quisesse uma grande plateia o assistindo, o seu poder era incontestável e as pessoas com certeza observavam isso. Aquela menina saiu daquele quarto viva e todos sabiam quem havia entrado ali. Quando Jesus entra naquele quarto, Jesus, ele chama Talita Cumi, quer dizer cordeirinha. Sabe, queridos, todos nós somos cordeirinhos do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor. Jesus, entre outras palavras, estava dizendo para aquela família: o verdadeiro pastor chegou. E agora esta cordeirinha vai despertar. E aquela menina despertou, ressuscitou para a glória de Deus. Queridos, Jesus é aquele que é capaz de fazer o impossível. Mais uma vez aqui, Jesus manifesta o seu poder, manifesta o poder dando vida a alguém que estava morto. Querido, nós podemos confiar em Deus. Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres. Confie dia após dia em Jesus. Jesus é aquele que acalma a tempestade, é aquele que é capaz de salvar uma mulher com fluxo de sangue, mas é capaz também de ressuscitar pessoas. Creia e confie no Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja com a vida parecendo que está tudo perdido, está tudo morto, mas saiba, Deus é o Deus do impossível. Confie nele, se entregue a ele e o mais ele fará. Lição de quarta-feira: rejeição e aceitação. A lição de quarta-feira se baseia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 29. E logo aqui no início, nós encontramos um momento onde as pessoas ali, os conterrâneos de Jesus, começam a questionar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, não o aceitam. É impressionante que, geralmente, quando alguém é do nosso local e ele vai embora e se torna famoso, conhecido, as pessoas geralmente do lugar tendem a trazer um certo respeito. Todavia, com Jesus foi completamente diferente. As pessoas começaram a duvidar como que um carpinteiro, filho de um carpinteiro, se tornaria o Messias, se tornaria um profeta, alguém tão importante no meio religioso. É interessante notar que Jesus não foi apenas rejeitado por seus familiares, como destacado na lição da semana passada, mas também pelas pessoas que moravam ali na sua terra natal. Rejeição. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Rejeitado pelas pessoas com quem você muito tempo conviveu, mas por causa da sua decisão religiosa se afastaram de você, começaram a criticar você? Saiba que Jesus sabe qual é este sofrimento. Jesus sofreu isso também. Ele conhece o seu sofrimento e ele dará forças a você. Nos versículos 7 a 13 de Marcos, Jesus então aqui aparece dando orientações aos seus discípulos que estavam sendo enviados de 2 em 2. Eles não deveriam levar muitas coisas, deveriam ser dependentes daqueles que ouviriam a mensagem. O Evangelho de Marcos, após narrar Jesus trazendo então essas orientações a seus discípulos, agora apresenta que a mensagem sobre Jesus, sobre o seu poder, chegou até Herodes. O nome de Jesus havia se tornado notório e Herodes aqui manifesta algo um tanto quanto curioso. Herodes havia mandado matar João Batista, a pedido de Herodias, embora fosse contra, na verdade, a sua vontade, pois ele temia a João Batista, a mensagem que ele pregava. João Batista então foi morto, decapitado, sua cabeça foi colocada num prato e agora, quando Herodes tem a informação sobre Jesus, ele afirma: esse Jesus
É João Batista ressuscitado? Manifestando talvez aqui mais uma vez o medo que ele tinha de João Batista e a sua mensagem, ao então afirmar que Jesus era João Batista ressuscitado. Todavia, a Bíblia nos informa que a partir daquele momento que Herodes tinha informação a respeito de Jesus, procurava encontrá-lo. E quando nós encontramos esse relato do encontro de Jesus com Herodes, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nós vamos perceber que Herodes zomba de Jesus, não tem mais respeito, mas zomba de Jesus, talvez pensando, matei João Batista, será que agora vou ter que matar outro? Jesus, antes de morrer, foi humilhado por Herodes, e Jesus fez tudo isso por mim e por você. E a lição destaca que esses detalhes apresentados a respeito de João Batista, o fato dele ter sido morto e o fato de Herodes ter pensado que ele ressuscitou, prefiguravam o que iria acontecer com Jesus. Jesus seria morto, sacrificado na verdade, e ressuscitaria de fato e de verdade, trazendo esperança, trazendo salvação à humanidade. Que eu e você a cada dia confiemos no poder de Deus, entendendo que Jesus fez tudo isso para salvar a mim e a você. Lição de quinta-feira, um tipo diferente de Messias. A lição destaca aqui o relato que aconteceu da primeira multiplicação de pães e peixes, descrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 44. Aqui nós encontramos um relato extraordinário. Jesus estava pregando para uma grande multidão, aquela grande multidão agora estava faminta, com fome, e os discípulos estavam pensando na solução humana para resolver o problema. Dispensar a multidão, deixar que eles encontrassem um local que eles pudessem comprar o alimento, outra vez entrar em alguma plantação e poderem ali se alimentar. Eles estavam pensando unicamente na solução humana. Todavia, Jesus estava preparando algo divino, algo sobrenatural para alimentar aquela multidão. 5 pães e 2 peixinhos foi utilizado para alimentar uma grande multidão. Muitas das vezes, nós pensamos unicamente nas soluções humanas e é por isso que em alguns momentos pensamos, não há mais solução. Era o que aqueles discípulos pensavam, não há solução aqui para resolver o problema da fome dessas pessoas. Mas saiba, do lado deles estava Jesus, ao nosso lado está Jesus e ele é aquele das soluções improváveis, das soluções impossíveis. Deus resolve a questão. Enquanto nas mãos dele parecia que havia nada, Deus fez transformar aquele nada, aquele pouquinho de coisas que haviam, 5 pães e 2 peixinhos, foi capaz de alimentar uma multidão. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja vivendo assim, olhando para a sua situação, para o seu casamento, para o seu trabalho e pensando, não há mais solução, não há nada que eu possa fazer para resolver o meu problema, não tem solução, não há nada a fazer. Deixa eu dizer para você, Jesus é aquele que muda as circunstâncias. Jesus é aquele capaz de multiplicar os pães. Jesus é aquele capaz de olhar para aquilo que você olha que é nada e fazer o milagre acontecer. Para isso, você precisa colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, confiar que Ele pode resolver o seu problema. E a lição ela destaca que aquela grande multidão reunida, após aquele grande milagre, era muito fácil se reunirem e proclamarem Jesus como o rei. E a Bíblia, inclusive, ela afirma isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 14 e 15, é dito: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Observe que a multidão, as pessoas tinham o pensamento de que o Messias, ele viria para estabelecer um reino terrestre. E Jesus sabia que a sua missão não era essa. Jesus era um Messias diferente do que eles pensavam. Jesus veio para estabelecer não um reino terreno, um reino passageiro, mas o reino eterno. E percebendo, sabendo a intenção daquelas pessoas, Jesus se retira, frustrando o plano delas. Há muitas pessoas que têm esperança em Jesus apenas para essa vida. Colocam suas expectativas aqui e pensam que todo cristão, todo servo de Deus, ele precisa ser rico, próspero, não passar por doenças, por problemas. Mas Jesus diz que enquanto estivermos aqui, passaríamos por tribulações,
por problemas, mas ele diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus veio estabelecer não um reino terreno, mas um reino eterno, que tem espaço para mim e para você, que a cada dia façamos parte deste grande reino do Senhor, que em breve Jesus vai voltar e nós entraremos no reino eterno de glória do nosso Senhor Jesus. Que eu e você estejamos dia após dia conectados a Ele para fazer parte deste reino maravilhoso. Lição de sexta-feira, o nosso estudo adicional. Quero ler com você uma citação, um destaque desta lição. O fato de ele pretender ser o enviado de Deus e, todavia, recusar ser rei de Israel era um mistério que não podiam penetrar. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram, assim, o coração à incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu seu fruto segundo sua espécie, em mal-entendido e deserção. O Desejado de Todas as Nações, página 301 e 302. Da mesma forma que Jesus foi mal interpretado em sua missão aqui na Terra por muitas pessoas, assim também muitas pessoas hoje interpretam de forma equivocada a missão do cristão, a vida cristã. Pensam que a vida cristã deveria ser cheia de glórias, deveria ser cheia de pompa, mas na verdade muitas das vezes é cheia de desafios, provações. A verdade é que muitas pessoas colocam a sua esperança apenas para este mundo. E por não verem glória e honra para um cristão, por verem muitas das vezes um cristão passando por provas e desafios, pensa: não, Deus não existe, Jesus não veio salvar ninguém, e por isso dão espaço à dúvida, à descrença e se perdem em um mundo de pecados e de sofrimento. Eu e você sabemos que a missão de Cristo aqui nessa terra foi para estabelecer um reino eterno. E a nossa missão como cristãos é proclamar a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Esta é a nossa missão, e nessa missão muitas vezes passaremos por provas, por desafios, e essas provas, esses desafios, este sofrimento não é sinal de que Deus não está conosco, mas é sinal de um mundo que perece no pecado, que carece de Jesus, e por isso Jesus vai voltar para colocar um fim a toda dor, todo sofrimento, toda tribulação que passamos. Que eu e você, dia após dia, confiemos nesta promessa e anunciemos a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe você, que sejamos dia após dia missionários do Senhor, cumprindo a missão que o Senhor nos designou. Que Deus lhe abençoe.